Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o escitalopram. Dando sequência aos vídeos anteriores que a gente falou sobre a sertralina, a fluoxetina, agora a gente vai conversar sobre o escitalopram. O que é essa medicação, né? O escitalopram é um antidepressivo que pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Da mesma forma que os outros antidepressivos atuam, ele atua basicamente sobre um neurotransmissor muito importante, que é a serotonina. Então, o escitalopram, ele tem algumas indicações, tem os seus efeitos colaterais, que são compatíveis pela classe de medicação que ele é. Ou seja, ele aumenta às vezes como efeito colateral, vai dar no paciente um pouco de boca seca, pode provocar um pouco de insônia, uma leve diminuição da libido, o retardo às vezes na hora do orgasmo, uma disposição fora do comum, então pode precipitar num primeiro momento algumas crises de ansiedade. Porém, o escitalopram é uma molécula muito importante, que a gente trabalha, tem mais de 30 marcas diferentes no mercado e que atua em algumas doenças muito importantes e que, ao mesmo tempo, tem uma facilidade em muitos pacientes de tolerar o início de ação dessa medicação. Esse início de ação, às vezes, demora de 2 a 4 semanas, que é um tempo padrão, às vezes até para muitos dos antidepressivos. Porém, a gente sabe que dentro desse período o paciente não teve uma resposta adequada, a gente pode aguardar 6 a 8 semanas ou, como o protocolo manda, a gente pode até aumentar a sua dosagem para que o paciente tenha uma melhora daquilo que vem buscar da gente, um suporte no seu tratamento. Quando a gente pensa em tratar o antidepressivo escitalopram, ele tem algumas indicações específicas. Ele serve para o transtorno de ansiedade, ele serve para transtorno de pânico, ele serve para um quadro depressivo maior. A gente evita trabalhar um pouquinho nos transtornos bipolares, só quando o paciente apresenta uma depressão. Mesmo assim, existem outras medicações que a gente pode utilizar, um estabilizador de humor, um antipsicótico, que vão simular e fazer um efeito muito melhor do que o uso, às vezes, de um antidepressivo. Mas cada caso tem um caso. O escitalopram pode ser utilizado em transtorno disfórico pré-menstrual, muito comum. O pessoal da ginecologia trabalha bastante com essa medicação. Ele pode ser utilizado para pacientes que apresentam transtorno obsessivo compulsivo, que gera várias limitações, gera sofrimento. Ele pode ser utilizado também para o transtorno de estresse pós-traumático, ajuda bastante. Ele tem um poder de diminuir a ansiedade sem deixar uma sonolência muito bom. Então a gente trabalha ele para poder diminuir até o uso e a quantidade de substâncias, porque às vezes a gente fica colocando uma medicação para cada sintoma que o paciente apresenta. Isso é muito ruim, até na hora de retirar, gera uma dificuldade muito grande. É difícil tolerar alguns efeitos colaterais, como enjoo, um pouquinho de dor de cabeça. Alguns pacientes às vezes relatam uma sonolência diária, um embotamento, né? Eu melhoro da depressão, ele volta a estar ativo, sai do quarto, volta a fazer suas coisas, porém fica um pouco sem estar sensível às emoções, uma dificuldade às vezes de ter alegria ou de ficar até triste, porque a medicação segura. Então, assim, às vezes a gente precisa até acrescentar uma outra substância, uma bupropiona, uma mirtazapina, que vão ajudar nesses quadros. Eu posso utilizar um benzodiazepínico para os casos dos pacientes que passam a ter muita agitação, muita euforia, por conta do excesso de serotonina disponível, né? Então, assim, é uma medicação de excelência, tem que ser trabalhada na dose adequada, ter o tempo esperado. E o que a gente faz, João, se eu estou sentindo esses sintomas? Eu apenas paro de tomar, acrescento o remédio? A recomendação para o uso do escitalopram, assim como os outros inibidores seletivos, é esperar, esperar e esperar. O tempo necessário para que você se adapte à medicação. Às vezes a gente pode fracionar a dose, fazer 5 mg de manhã, 5 mg na hora do almoço. Isso vai de acordo com cada paciente, a não ser que os efeitos colaterais se sobrepõem à queixa principal que você veio buscar o tratamento. Aí a gente utiliza outras medicações. Fora disso, não tem a necessidade e nem a urgência de se tratar, utilizando outras medicações. Quando a gente fala numa molécula, a gente sempre preza, então serve para qualquer pessoa, qualquer faixa etária. O escitalopram é uma droga muito segura para crianças e adolescentes acima de 10, 12 anos.
a gente pode trabalhar. O FDA, que é a Sociedade Americana, está regulamentada, é uma molécula segura, só que a gente tem que também pesar, acompanhar, anotar no prontuário. Isso é importante deixar bem claro, porque quando a gente utiliza alguma medicação, o risco-benefício, que é o que a gente pesa na hora de iniciar uma molécula para vocês, ele tem que ser o benefício muito maior do que os riscos. Então, é acompanhar, ficar atento às modificações da criança, do jovem, do adolescente, mas é uma molécula muito segura. Outras populações especiais, que a gente chama idoso, uma molécula muito boa, diminui o risco de suicídio, bem importante, né, nesses casos de depressão, de ansiedade, normalmente o transtorno misto associado, então ajuda bastante. Às vezes no início diminui um pouquinho do apetite do idoso. Outra população especial, que é os pacientes com insuficiência hepática, a gente não pode utilizar qualquer molécula. O escitalopram é uma molécula muito segura, são doses de 10 mg, são doses bem toleradas, então a gente pode utilizar como medicação antidepressiva para essa população, essa classe de pessoas que já sofre tanto no tratamento, né, que vem fazendo, e essa medicação não interfere no seu metabolismo e não vai prejudicar o seu tratamento. Populações com insuficiência renal também pode ser utilizada a molécula. Insuficiência renal leve, insuficiência renal moderada, a gente pode trabalhar com essa molécula, é bem segura, é bem tolerável. Insuficiência renal mais graves, a gente tem que ter um cuidado, porque quanto maior a gravidade da doença, menor a metabolização da substância. Logo, uma dose que seja pequena para muitos pacientes, para esses pacientes serão doses maiores. Então, ter cuidado, porque os efeitos colaterais também serão maiores. Uma outra população também importante são pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio. Essa molécula, apesar da gente não ter muitos estudos em cima do escitalopram nessa população de pacientes que infartaram, os poucos estudos que a gente tem mostram que a molécula é segura, é bem tolerável e ajuda até na prevenção de infartos subsequentes. Então, quando a gente pensa nessa molécula que é tão utilizada no nosso meio, dentro da psiquiatria, dentro da neurologia, dentro da cardiologia, o escitalopram é uma molécula que vem para ajudar bastante, que a gente pode trabalhar em diversas doenças, desde que você, que é o paciente que necessita utilizar, procure uma ajuda e seja a medicação adequada para você naquele momento que você está passando. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês. Esses vídeos são para poder elucidar, ajudar e fazer com que as dúvidas que você vem apresentando possam ser respondidas e ao mesmo tempo ajudem outras pessoas. Então, se você está gostando dos vídeos que a gente tem produzido, se inscreva no nosso canal. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.